E o tema escolhido para hoje tem por título Ser Transparente. Às vezes fico me perguntando por que é tão difícil ser transparente. Costumamos acreditar que ser transparente é simplesmente ser sincero, não enganar os outros, mas ser transparente é muito mais do que isso. É ter coragem de se expor, de ser frágil, de chorar, de falar o que sente. Ser transparente é desnudar a alma, é deixar cair as máscaras, baixar as armas. Destruir os imensos e grossos muros que insistimos tanto em nos empenhar para levantar. Ser transparente é permitir que toda a nossa doçura aflore, desabroche, transborde. Preferimos o nó da garganta às lágrimas que brotam do mais profundo do nosso ser. Preferimos nos perder numa busca insana por respostas imediatas a simplesmente nos entregar diante de Deus e admitir que não sabemos, que temos medo. Por mais doloroso que seja ter de construir uma máscara que nos distancia cada vez mais de quem realmente somos e até do nosso Deus, preferimos assim. Manter uma imagem que nos dê a sensação de proteção e assim vamos nos afogando mais e mais em falsas palavras, em falsas atitudes, em falsos sentimentos. Infelizmente, aprendemos que é melhor revidar, descontar, agredir, acusar, criticar e julgar do que simplesmente dizer: você está me machucando, pode parar, por favor? Porque aprendemos que dizer isso é ser fraco, é ser bobo, é ser menos do que o outro quando, na verdade, se agíssemos deixando que a nossa razão ouvisse também o nosso coração, poderíamos evitar tanta dor. Que consigamos não aprender o choro, não conter a gargalhada, não esconder tanto nosso medo, não desejar parecer tão invencíveis. Que consigamos tentar não controlar tanto, responder tanto, competir tanto, mas confiar sempre. Lembrando que a vida é tão curta e a tarefa de vivê-la é tão difícil que quando começamos a aprendê-la, já é hora de partir. Devemos seguir em frente, sem olhar para trás, rumo à eternidade, sempre transparentes, porque tudo passa, mas somos eternos. Não sei o que é que você acha desse texto, se de repente, em algum momento, você se viu nele ou alguma coisa dele também serviu para você, mas o fato é que, sem até que percebamos, a despeito de falarmos tanto de transparência, de termos um enfoque para a transparência completamente diferente desse aqui, o fato é que nós precisamos ser transparentes primeiro com a gente mesmo. Muitas vezes nós queremos passar às pessoas uma imagem de uma realidade virtual, ou seja, uma realidade que não pode ser tocada, palpada. Muitas vezes, eu e você, parece que temos aquela necessidade, eu boto aspas aqui para necessidade, de mostrar às pessoas que estão à nossa volta que nós estamos muito bem quando tudo vai mal. Eu digo quando tudo vai mal, não é nem do ponto de vista econômico, financeiro, não. Vai mal aqui dentro. Muitas vezes a pessoa está sorrindo com vontade de chorar. Ora, se você está querendo chorar, chore. Desopile a sua alma. Não tenha vergonha disso. Algumas pessoas vão dizer: mas Vanderlei, homem não chora. Quem é que diz que homem não chora? Eu estou falando agora a milhares, milhões de pessoas, eu tenho certeza de que tem muito homem chorão aí do outro lado, só não deixam as pessoas perceber que estão chorando, só não deixam as pessoas verem que estão chorando, porque até nisso não conseguem dar transparência, ou seja, permitir que as pessoas percebam que essa pessoa não é esse
super que sempre tentou passar a imagem de que é, não sendo. E isso acaba por nos fazer sofrer. Eu me lembro, já disse isso aqui em outra oportunidade, eu me lembro do meu saudoso pai me dizendo, eu era adolescente, eu nunca me esqueci disso. Eu estava doente, estava muito doente, mas a minha família não tinha noção da gravidade da minha doença, da minha enfermidade. Eu estava com um problema pulmonar, eu tinha contraído uma pneumonia fortíssima, gravíssima, aguda, a ponto de eu não conseguir dar 5 passos e me cansava. E aquilo começou a doer. E eu devia ter ali, por volta dos meus 15, 16 anos, imagino eu, 15 anos para ser mais exato, eu me lembro o ano. Isso era o ano de 1967. E eu chorava porque doía. E o meu pai me vendo naquela coisa, chorando, um dia, no meio daquela situação toda, ele vira para mim e diz assim, homem que chora e mulher que jura é mentira pura. Por quê? Porque na cabeça do meu pai, o homem não chorava. Mas sabe de uma coisa interessante? Nós estávamos vivendo uma fase muito difícil da nossa vida. A gente morava num barracãozinho de madeira e ali 10 pessoas naquele barracãozinho muito pequenininho, menor do que esse estúdio aqui, e todos nós ali embolados naquele barracãozinho de madeira que não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha um banheiro decente para gente, enfim, era uma situação muito precária. E um dia a minha mãe chegou para mim e me disse assim, eu vi o seu pai fazendo uma coisa hoje que eu nunca vi nesses anos todos que eu estou casada com ele. E disse, o que foi, mãe? Ela disse assim, eu vi o seu pai chorar hoje. O meu pai havia dito para mim que homem que chora e mulher que jura é mentira pura. Era a expressão dele, era um ditado. Mas ele, o meu pai, num determinado momento, não conseguiu conter as lágrimas de ver tanta dificuldade, tanto problema à volta dele, uma família enorme para dar conta dela, sem um emprego, sem uma renda certa, enfim, uma situação muito, mas muito delicada. O que eu quero dizer com isso? É que homem chora, sim. E uma forma de sermos transparentes é deixar as pessoas perceberem que nós não somos feitos de pedra. Nós, como já disse alguém, somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Nós não fomos feitos de pedra, nós fomos feitos do barro, ou seja, há uma diferença. Quando você pega a pedra é dura, sabe? Você tem que bater muito nela para ela quebrar. Mas se você pega o barro, não, o barro você pega nele, sabe? Ele desmancha na sua mão. Esse talvez seja o grande problema, é que nos esquecemos que fomos feitos do barro e pensamos e vivemos até como se fôssemos feitos da pedra. Não, não, Deus poderia ter nos feito da pedra, sim. E pedra, eu posso falar, usando aqui como figura de linguagem, eu posso falar de frieza. A pedra é fria, a pedra é dura, a pedra é insensível, a pedra é pesada para carregar. Totalmente diferente do barro. O que nós precisamos, na verdade, admitir é isso. Nós somos barro, fomos feitos do pó da terra. Portanto, somos pessoas sujeitas a falhas. Sabe? Não tem essa coisa de, aquela pessoa ali é a santidade em pessoa. É claro que nós vamos buscar viver a santidade. Aliás, certa vez, eu ouvi uma frase assim muito forte do pastor René Terra Nova. Pastor René disse essa frase num dos congressos que ele fez aqui em Belo Horizonte, não vou me lembrar onde nem exatamente quando, mas eu me lembro exatamente do que ele disse. Ele disse assim, nós não somos pecadores que queremos ser santos, nós somos santos que não queremos pecar. E percebe que há uma diferença muito grande aí? Mas mesmo nessa visão, é possível que em algum momento eu e você estejamos cometendo pecado. Estejamos em pecado. É para isso que existe o perdão. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade do perdão. É por isso que Deus tem como forma de se relacionar conosco a atitude do perdão. É por causa do perdão que eu estou aqui. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, me perdoou o meu pecado, não os meus pecados. Porque, em princípio,
antes de conhecermos a bondade, o amor de Deus, nós temos um pecado só, que é a separação dele. E a reboque desse pecado veio os pecados. Mas o Senhor está pronto para nos perdoar de todo pecado. E é esse perdão que corrige a rota da nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos também sermos transparentes com Deus. Você precisa ser transparente com a sua esposa. Ela precisa saber, sim, como anda a sua vida no trabalho, como anda a sua vida financeira. Os seus filhos precisam tomar conhecimento de como, de fato, está a saúde financeira da família. Muitas famílias acabam por ruir, muitas famílias são destruídas. Por quê? Porque o pai muitas vezes quer mostrar uma saúde, um vigor financeiro, quer manter um status que não tem condição e vai se endividando, endividando, endividando a ponto de chega um momento não tem como mais resolver o problema. Tudo por quê? Porque tinha uma necessidade, entre aspas, de ficar mantendo uma certa aparência. No trabalho, por exemplo, né? Às vezes, não, eu não posso deixar que as pessoas que trabalham comigo saibam ou percebam que eu tenho essas fraquezas, que eu tenho essas limitações. Que isso, que bobagem. Falando, por exemplo, a colegas pastores, quantos pastores estão sofrendo por causa dessa bobagem de, sabe, não deixar que as pessoas, né, da igreja, o seu rebanho, vamos dizer assim, saiba que ele também tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as suas lutas diárias, contra a sua carne, inclusive, ele luta diariamente. Não, eu não posso deixar, porque senão não existe isso. Olha, não houve ninguém mais santo dessa terra do que Jesus. Jesus não pecou, mas Jesus passou por muitos problemas. Mas ele sempre deixou que as pessoas percebessem os problemas que ele enfrentava. Ele se angustiou, ele chorou. Eu falava do choro, por exemplo. Jesus chorou. Se Jesus chorou, meu Deus do céu, quem é que vai dizer assim, eu não choro? Ele deixava as pessoas perceberem, os discípulos perceberem que havia esse lado humano nele. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, se fez homem, ou seja, se fez humano. E como humano havia limitações. E ele permitia que as pessoas percebessem essas limitações. E era isso que fazia dele o líder que ele foi no tempo dele e que faz dele o líder que ele é para o nosso tempo e para os nossos dias. Para você, que assim como eu, tem nele a figura do líder máximo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez obrigado por este tempo precioso, obrigado por este momento de reflexão e obrigado por esta palavra que o Senhor traz ao nosso coração. O que eu te peço agora, meu Deus, é que o Senhor nos ajude para que possamos ser sinceros e transparentes, não só nas nossas ações, mas também principalmente na questão dos nossos sentimentos e das nossas limitações. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus nós oramos te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.